pacote da democracia apresentado pelo Ministério da Justiça preocupa organizações que atuam na defesa da liberdade de expressão e direitos digitais. Em nota, o Instituto Vladimir Herzog declarou reconhecer e valorizar os esforços do governo para não deixar atos golpistas impunes, mas que as soluções propostas precisam ser estruturais e não podem desprezar o conhecimento produzido por diferentes setores da sociedade sobre o tema. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o Diego Pegurário, ele que é sociólogo, atua como articulador nacional da Rede de Proteção de Jornalistas e Comunicadores no Instituto Vladimir Herzog, foi assessor na coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo na gestão Fernando Haddad. Oi, Diego, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Marilu. Uma saudação também a todos os ouvintes do Jornal Brasil Atual. Diego, quais são os riscos que esse pacote da democracia traz da maneira que foi proposto? Então, Marilu, esse pacote ele ainda não foi completamente apresentado, né? Então, a equipe de governo ainda está juntando ali algumas informações e reunindo algumas possibilidades de trabalho para esse pacote, mas ele não foi ainda completamente apresentado e ele visa dar resposta àquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Aquele evento bizarro que a gente presenciou na Praça dos Três Poderes, com a invasão da sede dos Três Poderes por golpistas, terroristas bolsonaristas. E ele vai tratar, basicamente, né, pelo que a equipe de governo já apresentou, o Ministério da Justiça e a equipe de governo já disseram, ele vai tratar de 4 pontos principais. Então, a primeira é a criação de uma Guarda Nacional na segurança do Distrito Federal, então, fazer compartilhar com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal a segurança do Distrito Federal ali, então, criar essa Guarda Nacional para fazer esse compartilhamento de responsabilidade sobre a segurança. Construir, então, ter regras mais específicas para as redes sociais, né, para evitar a prática de crimes. Então, ter também um outro ponto, é o aumento de pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e terrorismo. E também, um quarto ponto é agilizar processos de perda de bens contra quem pratica ou financia, né, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Uma coisa que é importante é que deve se responsabilizar também as pessoas que financiam ou também as mentoras intelectuais de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, esse quarto ponto, ele visa também agir nesse sentido. Agora, o que nos preocupa e o que a gente tem acompanhado com muita atenção, Marilu, é que a gente quer acompanhar, né, ver qual é realmente, quais são as diretrizes de cada um desses quatro pontos, mas em sendo um pacote que visa dar resposta àquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, e dar uma resposta rápida, e a nossa preocupação é que respostas rápidas, elas nem sempre são exatamente eficientes na resolução de problemas que são estruturais, né? Exato. Agora, o debate sobre a regulação das plataformas, né, para combater a desinformação não é novo, né, Diego? E com base nesse acúmulo de conhecimento sobre o tema, quais são os cuidados que, na sua opinião, né, que o governo deve ter ao tratar essa questão? Então, Marilu, o tema da desinformação é um tema muito complexo, né? E a gente tem afirmado isso reiteradamente em todos os espaços que nós temos falado sobre o assunto, e ele é um problema que é mundial. A gente pega o caso americano, por exemplo, os Estados Unidos, que é a maior potência hoje na atualidade, né, no mundo, e mesmo dentro dos Estados Unidos, com toda a sua estrutura, a gente tem o trumpismo nadando de braçada, né, nessa temática da desinformação, semeando desinformação, inclusive sobre o pleito eleitoral, né, algo muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil nesse último processo eleitoral. Então, é um problema que é muito complexo, envolve múltiplos esforços para se pensar em saídas, mas no mundo há exemplos bem-sucedidos aí de enfrentamento da desinformação, né? E aí a gente
pode pegar, por exemplo, o caso finlandês, onde o governo, junto com a sociedade, em diálogo amplo, então todo mundo entendeu que esse é um problema de todo mundo e o governo criou estruturas específicas para lidar com a temática da desinformação e a sociedade, por si também, tem acompanhado esses esforços e a sociedade ela tem que estar imbuída dessa perspectiva também de enfrentamento da desinformação. Então, por exemplo, na Finlândia, nas escolas, desde muito cedo, as crianças têm educação midiática, né, para que elas mesmas, né, as pessoas, a população, ela consiga ter os meios de identificar o que é uma informação verdadeira, o que é uma informação séria, do que é uma desinformação e não compartilhar isso. Então, isso precisa ser feito numa perspectiva de educação midiática, isso envolve a área da educação também. Uma outra coisa que tem sido feito, no caso finlandês, é uma recuperação também da confiança nas instituições e na mídia, né? Aqui no Brasil a gente tem muito uma corrosão da confiança que as pessoas têm nas instituições públicas e na mídia também. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de recuperação dessa confiança, e isso passa também pela recuperação da confiança no bom jornalismo, né? Então, como faz, por exemplo, o jornal Brasil Atual, né? Então, a gente poder ter na sociedade uma recuperação dessa confiança para que as pessoas também saibam que aquilo que elas estão recebendo de informação realmente é uma informação confiável e que ela pode repassar. Então, é um problema que a gente vê que precisa de uma articulação de muitas frentes, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando dessa questão de educação midiática, envolve muitas vezes alguma ação que deve ser feita junto com o MEC, por exemplo, né? Então, o que a gente, né, propõe é que o governo ele precisa abrir esse diálogo com a sociedade, né, para encontrar e propor soluções para esses problemas que são problemas estruturais. Acho que isso é um ponto essencial que a gente precisa ter uma amostra do governo nos próximos períodos, a partir do lançamento completo desse pacote da democracia. Exato. E, Diego, durante as eleições do ano passado, várias organizações recomendaram providências, né, que as plataformas poderiam empregar para garantir a integridade aí do processo eleitoral. Entre essas recomendações, há algo que pode ser aplicado também no atual contexto político? Tem sim, Marilu. No ano passado, o Instituto Vladimir Herzog, né, participou de um esforço amplo, junto com uma dezena de outras organizações de defesa da liberdade de expressão, que é o Democracia Pede Socorro, né? E esse esforço, ele lançou aí um documento bastante extenso, com diversas recomendações, mas principalmente sobre 4 pilares essenciais, que as redes sociais elas precisam estabelecer regras transparentes e isonômicas, né, com relação ao banco de anúncios ou banco de conteúdo impulsionado, né? As pessoas precisam saber exatamente quais são os conteúdos daquilo que está sendo impulsionado ou monetizado nas plataformas. Um segundo ponto é que as redes sociais elas tenham políticas para combater a violência política contra mulheres, pessoas negras, indígenas, populações tradicionais, então aquelas populações que a gente chama de populações minorizadas, né? E um terceiro ponto é ter políticas mais claras e eficientes para combater a desinformação, né, no que tange a temática da Amazônia, né, a agenda climática, do meio ambiente e dos povos originários e tradicionais. A gente tem visto agora a situação dos Yanomamis lá no estado de Roraima e ações relacionadas ao garimpo ilegal, mas que por boa parcela da população é legitimada, né, por conta da forma com que as informações ou a desinformação sobre essa temática tem circulado nos últimos anos, muito impulsionada pelo próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E um quarto ponto também é regras mais claras e mais fortes para garantia de direitos dos usuários e mitigação dos danos decorrentes de erros de ação das plataformas, né? Então, agora, sobre
alguns pontos mais específicos, né? Então, que a gente pode elencar daquele documento. Então, a gente precisa ter uma resposta mais célere, né? Com relação à remoção de postagens que ameacem esses públicos específicos, a eliminação do discurso de ódio também das plataformas, a remoção de contas que violam repetidamente os termos de serviço dessas plataformas e a remoção de imagens ou vídeos manipulados que façam uso de discurso de ódio. Então, as plataformas elas precisam muito se responsabilizar pelo conteúdo que tem circulado dentro delas, né? Então, ter respostas mais céleres, ter um esforço mais forte no sentido de não permitir que a desinformação ou discursos de ódio circulem nas suas redes. Isso é uma coisa que precisa ser de responsabilidade também das plataformas, elas precisam desempenhar esse papel. E são muitas, né, Marilu, as necessidades de ação, né, para melhorar esse ambiente informacional, né? Então, reduzir essa circulação da desinformação, aumentar a capacidade da sociedade de identificar o que é desinformação e o que é informação e não disseminar essa desinformação. Então, encontrar soluções para esses problemas que são muito complexos e que são estruturais depende de ação conjunta, Marilu, e a sociedade ela precisa estar envolvida nessa discussão. Tá certo, a gente agradece aqui a sua presença, viu, Diego? Um forte abraço para você e até uma próxima. Um grande abraço para vocês também, Marilu. Falamos aqui com o sociólogo Diego Pegorário, ele que é articulador nacional da Rede de Proteção de Jornalistas e Comunicadores no Instituto Vladimir Herzog. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.